Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. Hoje nós vamos homenagear grandes nomes que fizeram parte da época da Jovem Guarda. Nós já tínhamos feito um vídeo falando de cantores da Jovem Guarda, mas aí apareceu muitos pedidos. Eudes, faz Paulo Sérgio, Aguinaldo Timóteo, Os Incríveis, Os VIPs, Golden Boys, alguns nomes que a gente tinha esquecido, infelizmente não apareceu na pesquisa que a gente fez primeiro. E foram deixando nomes, então a gente resolveu fazer o vídeo Cantores da época da Jovem Guarda que já faleceram, que envolvem vários cantores que não faziam propriamente parte do movimento da Jovem Guarda, mas participavam de programas de rock daquela época. E você vai conferir nesse vídeo. Você que assistiu o último vídeo, Túmulos de Famosos, deixou aquele comentário bacana, no finalzinho do vídeo a gente vai mandar um alô para você. Vídeos todas as segundas, quartas e sábados, excepcionalmente se tiver alguma nota de falecimento, e lives aos domingos às 4 da tarde. Se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos começar homenageando essa lenda da Jovem Guarda, grande cantor Gerry Adriane. Jair Alves de Souza nasceu em São Paulo em 29 de janeiro de 1947 e faleceu no Rio de Janeiro em 23 de abril de 2017. Gerry Adriane faleceu aos 70 anos de idade, vítima de um câncer no pâncreas. A doença evoluiu rapidamente depois de 2 semanas de internação no Hospital Vitória da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Desde o dia 2 de março, o cantor já vinha fazendo o tratamento de uma trombose venosa na perna, mas continuou fazendo shows até o final do mês. Seu corpo foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Márcio Antonucci ficou muito famoso fazendo dupla com seu irmão Ronald Luiz Antonucci, formando os VIPs. Nasceu em São Paulo em 21 de novembro de 1945 e faleceu em Angra dos Reis em 20 de janeiro de 2014. Márcio Antonucci faleceu em decorrência de uma pneumonia que evoluiu para um quadro de infecção generalizada. Ele estava internado no hospital de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, há alguns dias. Ele faleceu aos 68 anos de idade. Vanusa Santos Flores nasceu em Cruzeiro, no estado de São Paulo, em 22 de setembro de 1947 e faleceu em Santos, região metropolitana da Baixada Santista, em 8 de novembro de 2020. Em setembro de 2020, a cantora foi internada na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital dos Estivadores, em Santos, após ter apresentado o quadro de pneumonia. No mês seguinte, obteve alta hospitalar, depois de 32 dias de internação. Vanusa sofria de outras doenças, como síndrome demencial, semelhante ao mal de Alzheimer, e todos esses problemas foram causados pelo histórico de depressão, pelo qual o artista passou durante a década de 2000, que a tornou dependente de remédios e bebidas. Depois da alta hospitalar, Vanusa retornou para uma casa de repouso em Santos, onde estava morando havia 2 anos, e faleceu na madrugada do dia 8 de novembro de 2020, vitimada por insuficiência respiratória. Ela tinha 73 anos de idade e está sepultada no cemitério de Congonhas, em São Paulo. Valdir Assunção fez muito sucesso no grupo Golden Boys. Ele faleceu no dia 9 de janeiro de 2004, aos 62 anos de idade. De acordo com a família do artista, Valdir Assunção sofria de câncer no intestino e já estava afastado do grupo há quase uma década, em razão da doença. O cantor estava internado no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. E ele faleceu às 21 horas e 30 minutos, depois de ser atendido em razão de mal-estar. Vamos agora também falar outro componente do Golden Boys, Roberto Correia. Ele faleceu no dia 26 de novembro de 2016. E a notícia do falecimento foi publicada na página do Golden Boys no Facebook, por um dos filhos do artista, também chamado Roberto, que disse que o pai faleceu em casa por volta das 18 horas, depois de ficar meses internado no hospital para tratar de um câncer. Ele foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, no Rio de Janeiro. Ele tinha 76 anos de idade. Grande cantor Antônio Marcos, uma verdadeira lenda. Antônio Marcos Pensamento da Silva nasceu em São Paulo em 8 de novembro de 1945 e faleceu em São Paulo em 5 de abril de 1992. Antônio Marcos faleceu vitimado de insuficiência hepática, consequência do alcoolismo. Ele tinha apenas 46 anos de idade e está sepultado no Parque dos Girassóis, em São Paulo. Renato Barros, o eterno líder do Renato e seus Blue Cats.
Caps. Renato Cosme Vieira de Barros nasceu no Rio de Janeiro em 27 de setembro de 1943 e faleceu no Rio de Janeiro em 28 de julho de 2020. Foi vocalista e guitarrista e fundador do grupo musical Renato e seus Blue Caps. Ele faleceu aos 76 anos de idade de infecção pulmonar. Foi velado e cremado no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Nós, nesse vídeo, estamos nos dedicando mais aos cantores que fizeram parte da época da Jovem Guarda. Fizeram sucesso na década de 50, 60 em diante. Mas não poderíamos deixar de registrar também alguns componentes das bandas que fizeram parte da Jovem Guarda, como foi o caso do Renato e seus Blue Caps, que já teve dois bateristas que faleceram. Gelson Moraes, que faleceu no dia 20 de abril de 2013, vitimado por uma AVC. Ele foi sepultado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. E também seu filho, Gelsinho Moraes, nós também fizemos uma homenagem para ele. Ele faleceu aos 53 anos de idade, vítima de um AVC. Ele foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, no Rio de Janeiro. Só para questão de registro, realmente, tá bom? Ed Wilson, ele que era irmão e também foi um dos fundadores do Renato e seus Blue Caps e também do The Originals. Vamos falar disso. Edson Vieira de Barros nasceu no Rio de Janeiro em 29 de julho de 1945 e faleceu no Rio de Janeiro em 3 de outubro de 2010. Ele foi um grande cantor e compositor. Fez parte do movimento da Jovem Guarda, fundando, junto com seu irmão, o Renato e seus Blue Caps. O Paulo César Barros, né? Graças a Deus ele está em plena atividade. O Renato Barros, que nós acabamos de homenagear, e no final da carreira foi ligado à música gospel. Ele também é um dos fundadores da banda The Originals, em 2005, na qual juntou integrantes de 3 grandes lendas da Jovem Guarda, que foi os The Fevers, o Renato e seus Blue Caps, e também os Incríveis, que formaram o The Originals. Que hoje eu fico muito feliz por ter esse grande cantor à frente do The Originals, que é o Almir ex-Fevers. Abraço, Almir, e todos que fazem o The Originals. Ed Wilson faleceu aos 65 anos de idade. Ele foi velado no cemitério São João Batista e cremado no Memorial do Carmo. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço. Quem pediu aqui os componentes do Golden Boys, o Novaes, Aparecida de Jesus, o Robério Nascimento, obrigado. Quem pediu o Antônio Marcos, o Edson Rocha. Agora vamos atendendo o pedido aí do Paulo Barbosa, da Maria Alane. Eles que pediram para que eu homenageasse Aguinaldo Timóteo, um dos meus cantores preferidos, que faleceu muito recente. Aguinaldo Timóteo Pereira nasceu em Caratinga, no estado de Minas Gerais, em 16 de outubro de 1936 e faleceu no Rio de Janeiro em 3 de abril de 2021. Foi um cantor fantástico. No ano de 2019, o cantor sofreu um AVC quando se preparava para uma apresentação no interior da Bahia e ficou hospitalizado por 59 dias ao longo do ano. Foi se recuperando e voltou às suas atividades. Mas infelizmente, após 17 dias internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Casa São Bernardo, na zona oeste do Rio, ele faleceu aos 84 anos de idade, de complicações decorrentes da Covid-19. Ele foi sepultado no cemitério Parque Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. Inclusive, foi o primeiro canal a mostrar onde estava sepultado o grande cantor Aguinaldo Timóteo, com imagens exclusivas do nosso amigo correspondente Bruno Madeira, lá do Rio de Janeiro. Vamos agora homenagear também esse que eu sou fã demais, Reginaldo Rossi, o Pão, rapaz, fez muito sucesso naquela época da Jovem Guarda. Reginaldo Rodrigues dos Santos nasceu em Recife, no estado de Pernambuco, em 14 de fevereiro de 1943 e faleceu em Recife em 20 de dezembro de 2013. Foi cantor, grande compositor, conhecido como Rei do Brega. No dia 9 de dezembro de 2013, Reginaldo Rossi passou por um procedimento chamado toracocentese, que retirou 2 litros de líquido acumulado entre a pleura e o pulmão. O resultado da biópsia, divulgada dias depois, confirmou o diagnóstico de câncer no pulmão. Reginaldo faleceu na manhã do dia 20 de dezembro de 2013, aos 70 anos de idade, de falência múltipla dos órgãos, em decorrência do câncer do pulmão. Seu corpo foi sepultado no cemitério Morada da Paz, em Paulista, região metropolitana do Recife. Que saudade. Cantor Paulo Sérgio, outro grande cantor, é um dos cantores mais lembrados de todos os tempos. Paulo Sérgio de Macedo nasceu em Alegre, no estado do Espírito Santo, em 10 de março de 1944 e faleceu em São Paulo em 29 de julho de 1980.
Vamos resumir porque a história é grande. Nós já fizemos uma homenagem completa ao Paulo Sérgio. Resumindo, ele sentiu fortes dores de cabeça e pediu-se se retirar do palco. No camarim, Paulo Sérgio caiu desmaiado devido ao derrame cerebral e foi levado às pressas até o já extinto Hospital Piratinga, na estrada de Tapicerica da Serra, na zona sul de São Paulo. Depois foi levado para o Hospital São Paulo. Lá entrou em coma profundo. Infelizmente, os médicos informaram que somente um milagre poderia salvar a vida de Paulo Sérgio. Na tarde de terça-feira do dia 29 de julho de 1980, as condições clínicas de Paulo Sérgio se agravaram ainda mais. E às 20 horas e 30 minutos, os médicos constataram a morte cerebral. Paulo Sérgio tinha apenas 36 anos de idade, no auge do sucesso. Ele foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. E até hoje, ele é um dos túmulos mais visitados no dia de finados. O cemitério São Francisco Xavier é um dos cemitérios que possui uma grande quantidade de artistas sepultados naquele cemitério. São 2 cemitérios do Rio de Janeiro que concentram a grande maioria dos artistas: o cemitério São Francisco Xavier e o cemitério São João Batista. Paulo Sérgio foi um pedido do Alexandre Dionísio. Obrigado, viu, pelo pedido. O Wilson Miranda, tendo um pedido aqui do Antônio Abreu, pediu para que a gente homenageasse mais uma vez o Wilson Miranda. Wilson Antônio Chaves de Miranda nasceu em Itápolis, no interior de São Paulo, em 27 de março de 1940 e faleceu em São Paulo em 20 de junho de 1986. Ele faleceu aos 46 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca, quando dirigia seu carro, que estava parado num sinal de trânsito em São Paulo. Ele foi sepultado no cemitério do Araçá, em São Paulo. Ele recebeu muitos prêmios no período da Jovem Guarda. Sérgio Murilo, primeiro rei do rock do Brasil, homenageado agora no canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Sérgio Murilo Moreira Rosa nasceu no Rio de Janeiro em 2 de agosto de 1941 e faleceu no Rio de Janeiro em 19 de fevereiro de 1992. Ele fez parte da pré-Jovem Guarda, integrou o movimento que incluía Celi Campelo, Tony Campelo, Rony Cordi, Carlos Gonzaga, Wilson Miranda, entre tantos outros, e foi considerado o primeiro rei do rock no Brasil. Sérgio Murilo faleceu às 4 horas e 10 minutos do dia 19 de fevereiro de 1992. Aos 50 anos de idade, de atrofia cerebral e insuficiência renal em sua casa em Copacabana. Ele estava mergulhado em uma depressão profunda, segundo a sua irmã, Angélica Maria Rosa. Ele foi sepultado no cemitério do Catumbi, no Rio de Janeiro. Vamos agora homenagear um dos maiores cantores de todos os tempos, Evaldo Braga. Nasceu em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, em 26 de maio de 1945 e faleceu em Areal, no estado do Rio de Janeiro, em 31 de janeiro de 1973. Foi um grande cantor e compositor brasileiro. Ele faleceu quando perdeu o controle do seu veículo na BR-3, atual BR-040, em 31 de janeiro de 1971, no bairro Roberto Torres, na cidade de Areal, próximo à divisa dos estados do Rio com Minas, quando seu Volkswagen TL chocou-se de frente com uma carreta Scania Volks. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 27 anos de idade, no auge da sua carreira. E como também o Paulo Sérgio, ele é um dos túmulos mais visitados do cemitério São João Batista no dia de finados. Um grande cantor. Evaldo Braga foi um pedido de Gilson Tadeu e Maria Aliane. Muito obrigado pelo carinho. Vamos agora homenagear o grande cantor Demétrios. Um abraço para o Bruno, que também pediu. Demétrio Zara Neto nasceu no Rio de Janeiro em 28 de março de 1942 e faleceu em São Paulo em 11 de março de 2019. Ele faleceu aos 79 anos de idade devido a uma parada cardíaca. Ele está sepultado no cemitério Getsemane, em São Paulo. Marcos Roberto, grande cantor, mais um grande ídolo da Jovem Guarda. Marcos Roberto Dias Cardoso nasceu em São Paulo em 26 de junho de 1941 e faleceu em Osasco, no estado de São Paulo, em 21 de julho de 2012. Ele faleceu aos 71 anos de idade devido à falência múltipla dos órgãos. O cantor estava internado no Hospital Municipal Antônio Giglick, na cidade de Osasco, em São Paulo. Ele sofria de depressão por causa do falecimento da sua mulher, vitimada pelo câncer. Ele foi sepultado no cemitério Santo Antônio, em Osasco. Marcos Roberto, quem perdeu foi o Carlão de Bebedouro. Celi Campelo, também outra lenda. Célia Campelo Gomes
Naomi Chacon. Nasceu em São Paulo em 18 de junho de 1942 e faleceu em Campinas em 4 de março de 2003. Ela faleceu vitimada por um câncer de mama no Hospital Samaritano, sendo sepultada no cemitério Parque Flamboyant, em Campinas. Ela tinha 60 anos de idade. Vamos falar agora do cantor Barros de Alencar, também foi um cantor fantástico e também locutor. Quem pediu foi o Rogério Braga. Obrigado aí pelo carinho do pedido. Também disse, olha, o Barros de Alencar também deu muita força para a Jovem Guarda, cantou programas daquela época. Faço homenagem para esse grande locutor e cantor. E também apresentador de TV, Cristóvão Barros de Alencar. Nós fizemos com exclusividade. Foi o primeiro canal a mostrar o túmulo dele, o canal Eudes Alves, através do nosso correspondente em São Paulo, Rafael Simão. Tá aí na nossa playlist. Ele nasceu em Uraúna, no estado da Paraíba, em 5 de agosto de 1932. E faleceu em São Paulo em 5 de junho de 2017. Ele faleceu após ser internado com problemas cardíacos. Ele foi sepultado no cemitério Primavera, em Guarulhos, no estado de São Paulo. Vamos agora sim homenagear o cantor José Ricardo, atendendo o pedido do Fábio Assunção. Eu até perguntei se não era o ator. Ele disse não, Fábio Assunção de São Paulo. Obrigado pelo pedido também. José Alves Tobias nasceu no Rio de Janeiro em 6 de março de 1939. Faleceu no Rio de Janeiro em 11 de maio de 1999. Foi um grande cantor, integrante da Jovem Guarda, que se destacou pela sua voz. Ele era irmão também das famosas Linda e Dircinha Batista. Um grande cantor. Ele faleceu pouco depois de completar 60 anos de idade, vitimado por um agressivo câncer no pâncreas. Ele foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Vamos agora falar do eterno Simonal, Wilson Simonal. Sou fã demais desse grande cantor. Obrigado, Ricardo, pelo carinho do pedido, tá bom? Ele, incrivelmente, ele participava do programa da Elis e do Jair Rodrigues, da Bossa Nova, e participava também do programa Jovem Guarda, com Roberto, Erasmo, Vanderlé. Ele conseguia participar dos dois programas. Incrível talento. Wilson Simonal de Castro nasceu no Rio de Janeiro em 23 de fevereiro de 1938 e faleceu em São Paulo em 25 de junho de 2000. Alegria, alegria, que saudade. Esse grande artista que foi tão injustiçado. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês. Ele faleceu no dia 25 de junho de 2000, vítima de uma cirrose hepática decorrente do alcoolismo, infelizmente. Ele foi sepultado no cemitério do Morumbi. Ele tinha 62 anos de idade. Rony Cordi, Ronald Cordovil, nasceu em Manhuaçu, no estado de Minas Gerais, em 22 de janeiro de 1943 e faleceu em São Paulo em 6 de janeiro de 1986. Ele faleceu vitimado pelo câncer, pouco mais de 2 semanas antes de completar 43 anos de idade. Quem souber onde ele está sepultado, deixe aí nos comentários. Vamos agora falar da grande cantora Silvinha Araújo. Silvia Maria Vieira Peixoto Araújo nasceu em Mariana, no estado de Minas Gerais, em 16 de setembro de 1951 e faleceu em São Paulo em 25 de junho de 2008. Foi esposa do grande, o bom Eduardo Araújo, grande lenda também da Jovem Guarda. Até hoje em atividade, graças a Deus. Quando faleceu, ela estava internada havia 21 dias no Hospital 9 de Julho, em decorrência de complicações de um câncer de mama, contra o qual lutou por mais de 12 anos. Foi sepultada em Itapecerica da Serra, no cemitério Horto da Paz, em São Paulo. Ela tinha 56 anos de idade. Vamos agora falar de Dori Edson. Antônio Dorival Angiolela nasceu em São Paulo em 26 de agosto de 1946 e faleceu em Campinas, no estado de São Paulo, em 26 de agosto de 2008. Ele também integrou a Jovem Guarda. Com a saúde fragilizada, ele faleceu vitimado por uma parada cardiorrespiratória. Ele tinha apenas 62 anos de idade e foi sepultado no cemitério de Campinas, o Parque Flamboyant. Mandar um abraço aqui para nossa amiga Luíde, que mora lá em Campinas. Obrigado pelo carinho. A cantora que foi bastante pedida foi a Cleide Alves. Mandar um abraço para Maricélia Garrico e o Paulo Eduardo. Obrigado aí, pediu o Dori Edson. Obrigado também ao Marcelo Melo, que pediu essa sequência de homenagens. Obrigado. Pela primeira vez, homenageando a cantora Cleide Alves da Silva.
Nasceu no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1946 e faleceu no Rio de Janeiro em 6 de março de 2015. Apelidada de Estrelinha do Rock, foi uma das pioneiras da Jovem Guarda. Cleide Alves faleceu no Rio de Janeiro aos 68 anos de idade. Ela foi sepultada no cemitério do Catumbi, no Rio de Janeiro. Tá aí mais um pedido para o nosso amigo Bruno Madeira. Obrigado. Vamos agora também homenagear pela primeira vez o cantor Décio Scapelli. Ele que fez a dupla Demi Dino, fez muito sucesso. Ele fazia o Dino. Seu nome era Décio Scapelli. Ele nasceu no dia 9 de março de 1942 e faleceu em Marabá, no estado do Pará, em 15 de agosto de 1995. Ele faleceu precocemente em Eldorado dos Carajás, a 30 quilômetros da Serra Pelada, em Marabá, no Pará. Ele tinha 53 anos de idade. Também pela primeira vez, lendas. Meire Pavão, Antônia Maria Pavão, nasceu em Taubaté, no estado de São Paulo, em 2 de junho de 1948 e faleceu em Santos em 31 de dezembro de 2008. Ela faleceu vítima de câncer, aos 60 anos de idade. Vamos falar agora do grande Tim Maia. Ele também que era muito ligado à Jovem Guarda, mesmo que quando estourou ele estava para os Estados Unidos, mas era muito amigo de Roberto, Erasmo, fez parte também dessa época e participou do programa do grande Carlos Imperial, era o Clube do Rock. Tim Maia, Sebastião Rodrigues Maia, nasceu no Rio de Janeiro em 28 de setembro de 1942 e faleceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 15 de março de 1998. Durante a gravação de um espetáculo para a TV no Teatro Municipal de Niterói, no dia 8 de março de 1998, Tim tentou cantar. Mesmo sabendo de sua má condição de saúde, não conseguiu, retirou-se sem dar explicações, sendo levado para o Hospital Universitário Antônio Pedro logo em seguida. Após uma semana internado, Tim Maia faleceu no dia 15 de março de 1998, em Niterói, com apenas 55 anos de idade. Ele estava com 140 quilos, devido à infecção generalizada. Foi um grande cantor. Ele foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, o cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Também é um dos túmulos mais visitados, o cemitério São Francisco Xavier. Vamos agora homenagear Mingo, Domingos Orlando. Ele que fazia parte de uma das bandas mais queridas do rock da Jovem Guarda, que era Os Incríveis. Milionário, até hoje não sai da mente. Foi cantor e guitarrista. Nasceu em São Paulo em 1º de janeiro de 1943 e faleceu em São Paulo em 14 de junho de 1995. Ele faleceu aos 52 anos de idade. Ele era conhecido como Mingo. Ele faleceu vítima de um derrame cerebral. Nós também, mais uma vez falando, que nós estávamos focando principalmente nos cantores, mas também, no caso dessas bandas, não poderíamos deixar de registrar aqui o Valdemar Muzema, que foi guitarrista dos Incríveis e faleceu também em São Paulo em 5 de agosto de 2019. É conhecido como Risonho, trabalhou por muitos anos nos Incríveis. Ele faleceu aos 76 anos de idade. Também vamos deixar registrado aqui a homenagem ao Manito. Também fez parte do movimento da Jovem Guarda, fez parte da banda Os Incríveis. Antônio Rosa Sanches nasceu em Vigo, na Espanha, em 3 de abril de 1944. Faleceu em São Paulo em 9 de setembro de 2011. Ele foi tecladista e saxofonista, integrante da formação original da banda Os Incríveis. Ele faleceu aos 67 anos de idade. Está sepultado no cemitério Horto Florestal, em São Paulo. Também prestar uma homenagem aqui ao Nenê Invenuti, que era baixista dos Incríveis. Ele faleceu no dia 30 de janeiro de 2013, aos 65 anos de idade. Ele fez parte dos Incríveis entre 1966 e 1972. Ele foi cremado no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo. Vamos também registrar aqui o Neno, que também foi integrante dos Incríveis e do The Jordans. Ele faleceu no dia 3 de dezembro de 2014 em São Paulo. Seu nome verdadeiro era Demerval Teixeira Rodrigues, conhecido como Neno dos Incríveis. Vamos agora falar do Lafayette e seu conjunto. Ele faleceu aos 78 anos de idade. Lafayette Coelho Vargas,
nasceu no dia 11 de março de 1943 e faleceu no dia 31 de março de 2021. Era um pianista e tecladista carioca que ajudou bastante a Jovem Guarda. Ele faleceu no dia 31 de março, vítima de um infarto sofrido no hospital da cidade do Rio de Janeiro, onde ele estava internado para tratar de uma pneumonia. Se souber onde ele está sepultado, deixe aí nos comentários. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos aqui falar do grande Rossini Pinto. Nasceu em Mimoso do Sul, no estado do Espírito Santo, em 24 de janeiro de 1937 e faleceu no Rio de Janeiro em 25 de junho de 1985. Ele foi cantor e compositor e produtor musical. Ele faleceu em consequência de insuficiência renal aguda, com apenas 48 anos de idade. Ele foi sepultado no cemitério Parque Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro. Segundo o Wikipédia, porém, seus restos mortais foram retirados por falta de pagamento de taxa de manutenção. Isso é muito triste, realmente. Ele participou de muitos discos, né? Principalmente também o grupo Renato e seus Blue Caps. Vários artistas gravaram suas composições: Emília Borba, Golden Boys, Vanderleia, Diana, Eva Venenosa, da Rita Lee, né? Também era dele, infelizmente. E vamos agora mandar um abraço super especial para você que assistiu o nosso último vídeo do sábado, que foi o Túmulos de Famosos, parte 30. Obrigado a você que sempre está acompanhando os nossos trabalhos. Você assistiu na segunda de novelas? Tem alô. Na quarta, próxima quarta tem alô. No sábado, próximo sábado tem alô. Se você assistir todos os vídeos vai ter alô. Obrigado pelo carinho. Assista completo os nossos vídeos. E já a gente agradece. O Luiz Rauschmann, lá de Paranaguá, Paraná. Luiz Antônio Oliveira. Oswaldo França Filho, sou de Juquiá, São Paulo. Adilson Tinoco, obrigado pelo carinho. Luiz Antônio Dias, de Piauzinho. Bruno Madeira, Meire Lazier. O Fernando Araújo, sempre com a gente. O Adriano Ribeiro. Elisângela Cândido. Carlão Bebedourense. Obrigado. Muito obrigado a vocês pelo carinho. E esse foi o vídeo de hoje. Cantores da época da Jovem Guarda que já faleceram. Se faltou algum, me perdoe, tá bom? Deixe aí nos comentários. A gente tenta pesquisar e fazer em outras homenagens, se Deus quiser. Se gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens.